Hoje nós vamos falar dos direitos dos idosos. A gente sabe de alguns, mas a gente não sabe, talvez, dos mais importantes. Nós chamamos uma advogada especialista em direito dos idosos, doutora Emiliana Carvalho Herrmann. É um prazer imenso te receber no canal Ávida. E a Emiliana fez o grande favor de já eleger 5 grandes pilares que sustentam os direitos dos idosos. Nós vamos falar sobre saúde, assistência social, educação, trabalho, moradia. Todos temas da maior importância para a vida de qualquer um, e especialmente para nós idosos. No pilar saúde, doutora Emiliana, o que é que você destacaria como pontos importantes para a gente conhecer e defender? O que eu destacaria, em primeiro lugar, são os medicamentos, né? O Estatuto garante que o idoso tenha medicamentos gratuitos, principalmente aqueles de uso continuado. Mas não só pílulas, né, medicamento, mas também próteses e órteses, que seriam, por exemplo, dentadura, aquele aparelho de audição. Muita gente não sabe, mas esses aparelhos devem ser fornecidos também pela rede pública. Olha só que importante. Vai anotando aí, que é direito nosso. Sim, também acho que é importante falar na saúde, mais uma coisa, o direito ao acompanhante em tempo integral para o paciente idoso que está hospitalizado, a não ser que tem alguma restrição, por exemplo, esteja internado na UTI ou tem algum tipo de doença que seja contagiosa, aí pode ser que não seja possível, mas a rigor tem que ter e pode ter, deve exigir sempre o seu acompanhante em tempo integral. Nossa, que maravilha. Quer dizer, mesmo você estando hospitalizado num quarto coletivo, digamos, com mais pessoas, terá o direito a um acompanhante lá ao seu lado. Sim. Isso é importante a gente saber, para a gente não ficar desamparado nessa hora, né? Que é tão já delicada. Que mais você diria? Acho que para a saúde também com coisas importantes, né? E o plano de saúde, que é sempre uma questão bem complicada, né? Existe aquela mudança de tarifa quando se faz a alteração da faixa etária dos 59 anos, que é um drama para todo mundo, né? Nossa, isso foi uma discussão longa aí nas instâncias judiciárias do Brasil. Hoje se admite essa mudança de preço na tarifa, mas ela não pode ser abusiva. O que é abusivo? Esse é sempre um problema. Acho que para todo mundo ficar sempre alerta que, por exemplo, uma cobrança muito alta, o dobro do valor da mensalidade, ou eu diria 70% a mais, 60% a mais, isso é claro de que é abusivo. Número 2, que se refere à assistência social. O que você tem a nos contar sobre os direitos que estão sob o guarda-chuva da assistência social? Então, o mais importante é o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que, como o próprio nome diz, é um benefício, faz parte da assistência social, ou seja, é um benefício não contributivo. Eu não preciso ter contribuído a minha vida inteira, como, por exemplo, na Previdência, para fazer jus a uma aposentadoria, ou seja, não se confunde com a aposentadoria. Esse benefício, a exemplo do que acontece, por exemplo, com Bolsa Família, é direcionado especificamente para a pessoa idosa e pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social e econômica. A partir de que idade, Emiliana? 65 anos. Então, aí é um recorte diferente do recorte da regra geral de pessoa idosa, que é os 60 anos. A lei hoje diz que é a partir dos 65. Então, tem esse requisito, 65 anos de idade. Questões econômicas, então, o INSS vai avaliar qual que é a renda da família, não só da pessoa idosa, mas da família com quem ele eventualmente vive. A lei diz em um quarto do salário mínimo, é muito pouco, você teria que ter uma renda familiar muito baixa. Essa regra, apesar de constar do estatuto, ela tem sido flexibilizada, porque é óbvio que um quarto de salário mínimo é muito pouco. E a família pode ser que seja, e a gente pode imaginar que seja mesmo, vulnerável economicamente com mais do que um quarto de salário mínimo. E aí os casos são analisados de forma individualizada, pode ser que a família chegue até 2 salários mínimos de renda, mas ainda assim o idoso faça jus a esse benefício. Isso é uma constatação que quem vai fazer é o próprio INSS, de acordo com a documentação que vai ser apresentada pela família ou pelo próprio idoso. Isso pode mudar eventualmente, né? E a gente sabe que isso está sendo rediscutido, mas hoje essa é a regra que vale. Entendi. Então é preciso que a gente conheça a lei para
continuar lutando pela garantia desses benefícios todos que a lei dos idosos nos garante. Enfim, na área de educação. Bom, a educação é um ponto bem importante do Estatuto, na verdade faz parte também da autonomia da pessoa idosa, quer dizer, há toda uma ideia de que o idoso não seja limado da sociedade só por conta da sua idade, quer dizer, existe a intenção de que o idoso continue participando, continue sendo um cidadão ativo na sociedade, e a educação entra nesse foco também. Uma coisa legal de destacar, que talvez poucas pessoas saibam, ou saibam, mas não sabem como acessar, são as universidades abertas à terceira idade, ou abertas às pessoas idosas. Elas existem em todos os estados, aqui em São Paulo, que eu posso dizer com mais conhecimento, em São Paulo, na cidade de São Paulo, são mais de 8 já. As próprias universidades, às vezes já existentes, contam com programas para a pessoa idosa estudar. A Universidade de São Paulo, por exemplo, tem aberto esse tipo de curso para os idosos, que na verdade entra dentro da graduação mesmo, então é só se dirigir à própria unidade da Universidade de São Paulo e buscar no site deles quais são as disciplinas que podem ser acessadas e oferecidas. A inscrição é gratuita. Tem cursos online também, que faz parte desse sistema. E fazer uso disso, porque eles divulgam esses cursos e essas aberturas para a terceira idade, que faz parte justamente dessa integração das pessoas nessa fase da vida, social. A vida social, a vida acadêmica, enfim. Aliás, isso é uma coisa que nós, do Canal Ávida, a gente defende o tempo inteiro e tem sido reforçado pelos vários profissionais com os quais a gente conversa, da importância desse conceito de saúde global, né? Você não está recluso, fechado dentro da sua casa, você está circulando na vida pública, se voltando ou começando a estudar, porque sempre é tempo nesse sentido, né? Pelo menos a gente continuar circulando, aprendendo, convivendo, né? E isso é saúde. Em relação ao trabalho, quais são os direitos que os idosos têm? O Estatuto proíbe, por exemplo, literalmente, que se faça qualquer tipo de discriminação na hora da contratação, pela idade, né, na hora da contratação de algum candidato a alguma vaga. Então, eu não posso, por exemplo, como empregador, divulgar uma vaga nos classificados ou em algum tipo de mídia, solicitando candidatos e colocar uma idade máxima. Isso é proibido por lei. Aliás, isso é crime, chega a ser crime. Olha só. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Evidentemente que há exceções, quando o tipo de trabalho que está sendo exigido pede que haja, por exemplo, um atributo físico que é incompatível com determinada idade, você pode fazer um recorte, mas normalmente isso não é possível. Então, se a vaga é, por exemplo, para um assistente de escritório, um secretariado, eu não poderia colocar a rigor, não se justificaria colocar uma idade máxima. Então, não pode. E aí também em concursos públicos, né, que são sempre feitos através de editais que você acessa e verifica quais são os requisitos, as exigências do cargo, etc., também não pode colocar essa idade como máxima. Um corte, né? E aí tem uma coisa muito legal que é, por exemplo, em caso de empate dos candidatos num concurso público, pode acontecer, porque concurso às vezes tem várias fases, né? Não tem só uma. Vai afunilando aqueles candidatos mais bem preparados, chega no final, eventualmente pode acontecer que duas pessoas estejam concorrendo, tenham as mesmas notas e você tem que ter um critério de desempate. E aí o primeiro critério de desempate em concurso público é a idade. Então aquele que tiver mais idade vai ter a vantagem, né, de ocupar a vaga ao invés do mais jovem. Que incrível isso! Né? E num contexto de desemprego como o nosso, preste atenção que idade não é problema. Agora, nos trabalhos privados, é difícil a gente fiscalizar isso, né? É verdade. Mas é importante saber, né? A gente não sabe, às vezes, por que alguém não consegue uma vaga no mercado, né? A gente pode supor que talvez a idade tenha sido um fator de discriminação, mas provar isso é realmente muito complicado, você tem toda a razão. Fica mais difícil no setor privado fazer esse tipo de constatação, mas tem que ficar atento, porque pode ser que isso saia, né? Numa entrevista, pode ser que isso saia numa conversa em escritório, né? E não pode acontecer. Olha, que bom saber disso.
Um outro pilar também importantíssimo é o da moradia, porque a gente sabe que esse é um problema para todas as idades num país como o nosso, mas que para os idosos temos alguns direitos em relação a isso. Conte para a gente. Moradia não é só um teto, né? A gente não, às vezes a gente pensa, vamos né, constrói um negócio lá e põe a pessoa. Não é bem assim. A moradia tem que ser digna. E o que é uma moradia digna, né? Ela tem que ser, no caso, por exemplo, da pessoa idosa que tenha certas dificuldades, porque nem todo idoso tem essas dificuldades, mas pode ser que tenha, tem que ter acessibilidade, por exemplo. São as mesmas regras que a gente vê, inclusive, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é semelhante. Se a gente falar sobre aqueles empreendimentos populares habitacionais que envolvem aporte de dinheiro público, por exemplo, o Estatuto exige que pelo menos 3% dessas unidades habitacionais, pelo menos, pode ser mais, sejam reservadas para a população idosa, preferencialmente naqueles andares mais baixos, para que haja justamente essa facilitação, para que o idoso tenha possibilidade ou evite complicações para morar bem. Né? Além disso, o financiamento, porque normalmente esses projetos vêm com um plano de financiamento, tem que ser acessível. Também significa que deve ser compatível com os rendimentos mensais da pessoa, ou seja, aposentadoria ou qualquer tipo de pensão ou benefício que ela tenha. Então tem esses detalhes que, se você pensar, são um pouco mais específicos para essa população. Daí que eu acho que é importante constar isso não só numa Constituição, que é onde está direito à moradia, mas também num estatuto específico. E está lá. Como é que você orienta a gente a procurar e achar? Porque tem muita documentação que se refere ao Estatuto do Idoso, às leis que são de âmbito federal, estadual, municipal. Nós estamos falando para o Brasil inteiro. Pode haver leis que aí na sua cidade não são, como aqui em São Paulo, né, varia muito. Mas aonde estão os essenciais e como é que a gente acessa para a gente, com eles em mãos, a gente poder lutar na defesa desses direitos e fazer valer para nós, né? A gente tem o próprio Estatuto do Idoso, que se trouxe aqui para a gente olhar. É esse mesmo? É esse. Ele é, como a gente falou no início, uma lei federal, nacional, ela vale para o Brasil inteiro, mas ela é cheia de palavras mais complicadas, aí, mais jurídicas, que talvez, às vezes, quem é leigo não consegue compreender muito bem. O que é normal, tá? Não é uma questão de capacidade ou não. Às vezes, a linguagem jurídica é muito complicada. E, para isso, existem cartilhas que são divulgadas até muito mais, hoje em dia, virtualmente, pelas redes sociais. Essas que eu trouxe, porque a gente está em São Paulo, né? Sou de São Paulo, são todas do Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo, que são instituições, são órgãos estaduais. Então, se acessar esses sites da Defensoria Pública ou do Ministério Público, você encontra essas cartilhas lá. Com certeza, provavelmente em cada estado, as defensorias estaduais dos outros estados da federação e os ministérios públicos também dos outros estados vão ter suas próprias cartilhas, mas tudo que está aqui dentro vale para o país inteiro, então eu não preciso entrar num específico, né? Eles fazem alguns estatutos, algumas cartilhas são mais descomplicadas, outras são específicas para moradia, outras para o benefício social ali, que a gente estava falando da assistência social, dá o caminho das pedras, como conseguir isso. Quer dizer, elas são bem explicativas e bem fáceis de compreender. Eu sempre recomendo que qualquer um que seja mais leigo nessa questão de proteção de direitos, que acesse essa documentação online. Tá, é muito fácil. Elas impressas já é mais difícil, hoje em dia a gente usa pouco papel, mas existem também, quer dizer, se alguém chegar numa promotoria ou na Defensoria Pública, pode pedir, deve ter exemplares ali também para serem levados para casa, se preferir. Né? Por que é importante para os idosos terem também um estatuto que os defende? Porque são pessoas consideradas, de certa forma, vulneráveis em razão da idade, conseguem ter um estatuto ou uma lei específica de proteção que abrange todos os direitos que todo mundo tem direito, mas faz algumas especificidades justamente em razão dessa situação de diferença entre eles e a sociedade em geral. Todos os países têm ou o Brasil, nesse aspecto, é um país avançado?
O Brasil é um país que está na ponta. Se a gente pegar alguns países da América Latina, são poucos que têm um estatuto específico para o idoso. Alguns têm leis esparsas, mas o estatuto, pelo próprio nome, reúne uma série de direitos num único instrumento. E o Brasil aprovou esse estatuto em 2003, ou seja, já tem um bom tempo que a gente tem essa lei e somos pioneiros, sim. Ai, que Somos bom pioneiros, saber sim. disso. A gente não falou, mas havendo qualquer tipo de denúncia sobre maus tratos ou abandono do idoso, isso acontece, às vezes a gente está no hospital, fica sabendo que tem pessoas que estão abandonadas lá. Existe um Disque 100, que é um número que vale para o Brasil inteiro, qualquer um pode ligar, é anônimo, você pode dizer o que está acontecendo, a pessoa que está atrás da linha vai verificar o que aconteceu, o Ministério Público está aí para cuidar disso também, a Defensoria Pública é um canal também, a Delegacia do Idoso, onde ela existir, não é em todo lugar que tem. São Paulo tem alguns, mas tem cidades que não tem, mas aí você pode procurar o Ministério Público. E tem também os conselhos do idoso que estão em todas as cidades, ou praticamente todas as cidades. Quando não estão nas cidades, estão nos estados. É também um caminho para se procurar ajuda. São tantos os direitos que nós temos que a gente mal conhece. Então, eu acho que fica aqui, publicamente posto o convite para você voltar aqui conversar conosco mais vezes, Emiliana, porque foi, acho que para nós, muito animador saber que somos um país que tem muitos direitos para os idosos e que viver desse jeito vai ser a garantia da gente viver melhor. E acho que isso que vale. Então você está convidadíssima. Eu agradeço e voltaria com muita alegria para falar sobre esse tema tão importante. Então, se precisar, estou aqui para a gente conversar sobre outras questões que não deu tempo de abordar nessa primeira visita. Então, aguardem mesmo, porque esses são alguns dos direitos que a gente tem. Precisa de ver quantos outros.